Olá, sejam bem-vindos a Caville. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a necessidade de encontrarmos equilíbrio e harmonia em todas as áreas da nossa vida. E quem vai nos ajudar nessa reflexão é o benfeitor espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada Caminho Mais Alto. Essa mensagem vai servir de base para a nossa conversa. E no final eu vou ler a mensagem do benfeitor na íntegra, que pode ser encontrado no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, e também logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos lá então? O Emmanuel começa a sua mensagem nos convidando a uma profunda reflexão. O benfeitor nos diz que o obreiro do Senhor há de se reger sempre pela harmonia, para que a segurança nos dirija todas as resoluções e atitudes. O que Emmanuel está nos dizendo é sobre a importância de se viver em harmonia com os princípios espirituais e morais, especialmente para aqueles que se consideram obreiros do Senhor, ou seja, para todos aqueles que estão dedicados a servir e a seguir os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Mas é muito importante que a gente possa entender que a harmonia que o nosso orientador espiritual menciona não se refere à ausência de conflitos ou à ausência de discórdias, mas sim a um estado íntimo de equilíbrio e coerência entre aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Ou seja, o benfeitor está nos explicando sobre um estado de ser interior que nos leva a uma sensação de paz e segurança, independente das circunstâncias que estejamos atravessando, e que nos permite tomar decisões e realizar ações que estejam alinhadas com nossos valores e com os nossos princípios. Então, vejam que essa afirmação do Emmanuel destaca a segurança como um resultado dessa harmonia íntima. E é claro que essa segurança não se refere à segurança física ou material, mas sim a segurança emocional e espiritual que nasce dessa certeza íntima que temos de que estamos fazendo o que é certo e que estamos tomando as melhores decisões e atitudes para o bem de todos. Isso implica dizer que para vivermos uma vida que a gente possa chamar de plena e significativa, é importante que a gente possa cultivar a harmonia em todas as áreas da nossa vida e que isso levará à segurança e à paz interior que continuarão guiando nossas decisões e ações. E para que a gente possa se sentir mais seguros em nossas tomadas de decisões e ações, o Emmanuel nos apresenta nessa mensagem diversas áreas da vida nas quais precisamos parar um pouco, refletirmos um tanto mais, para que a gente, mais equilibrados, presentes e conscientes, tomemos as melhores decisões. Então, o benfeitor nos explica que nós não devemos ser tão ardentes no ideal a ponto de nos descambar na precipitação, mas que também não devemos ser tão estáticos que a gente viva apenas de sonho. Em outras palavras, o que o nosso orientador está nos dizendo é que a busca de um equilíbrio entre a paixão e a prudência é fundamental para que a gente possa viver uma vida harmoniosa e segura. Por isso, o Emmanuel nos chama a atenção
para não nos deixarmos levar completamente pela emoção e pela paixão, sem considerarmos as consequências e os riscos. Porque é muito fácil nos deixar levar pela excitação, pelo entusiasmo e, sem refletirmos, tomarmos decisões precipitadas, que podemos lamentar mais tarde por agirmos pela impulsividade. O benfeitor também nos lembra que ser prudente demais pode nos fazer perder a oportunidade de corrermos riscos necessários e experimentarmos coisas novas, por exemplo. Por outro lado, devemos evitar sermos excessivamente ousados ou impulsivos a ponto de nos tornar imprudentes ou irresponsáveis. Quando se é muito destemido, a pessoa pode perder a perspectiva da própria vida e começar a correr riscos desnecessários. O equilíbrio está em tomar decisões refletidas e enfrentar os desafios da nossa vida de maneira eficaz. Então, a gente não deve ser tão prudente a ponto de nos tornar frios, indiferentes, e nem tão destemidos a ponto de nos tornar temerários. Então, a gente pode sim buscar ser prudentes e considerar as consequências, e podemos ser destemidos e dispostos a correr riscos calculados. Com este equilíbrio, a gente evita também de ficarmos estáticos e paralisados na indecisão e na falta de ação, vivendo só de sonhos. Porque também é muito fácil a gente se perder em sonhos e ideais sem nunca agirmos para torná-los realidade. E se fazemos isso com frequência, vamos acabar perdendo a confiança em nós mesmos e nos tornando cada vez mais indecisos. Isso é muito arriscado, porque quando a gente não se decide, alguém decide pela gente. Vejam que não se trata de não termos paixão e entusiasmo para perseguir os nossos sonhos e nossos ideais. O que o benfeitor está nos afirmando é que é preciso ter prudência e hábito na reflexão, para que a gente possa garantir que as nossas atitudes e decisões sejam bem pensadas e sejam bem informadas. Então, nós podemos e devemos lançar mão da reflexão sempre e como um recurso poderoso para que a gente possa evitar ser levado pela impulsividade e por cegas paixões. Isso porque a reflexão, ela sempre nos dá a oportunidade de considerarmos diferentes perspectivas, de avaliarmos os riscos e benefícios, de pensarmos de como as nossas ações podem afetar não apenas a nós mesmos, mas também aos outros. Além disso, a reflexão pode nos ajudar a identificar nossos próprios vieses e preconceitos e a considerar visões diferentes das nossas. Isso pode nos ajudar a tomar decisões muito mais informadas e mais justas, especialmente em situações em que estamos lidando com emoções muito fortes, como a raiva e o medo, por exemplo. E nessas situações conflitantes, a gente pode se perguntar, por exemplo, o que é que eu estou sentindo agora? Será que eu devo mesmo agir neste momento em que eu estou meio que levada pelo medo ou pela raiva? Quais as consequências possíveis dessa ação que eu estou querendo realizar? Eu gostaria que alguém tomasse essa decisão em relação a mim? Vejam que uma simples pergunta pode nos auxiliar muito na reflexão. E se a gente conseguir ser sinceros, responsáveis e compreensivos nas nossas respostas, a gente vai sim tomar boas decisões. Emmanuel também nos chama a atenção para não sermos tão exigentes no trato com os outros, para não nos tornarmos
intolerantes, e nem tão apáticos para não sermos indiferentes. Mais uma vez, o orientador nos chama ao equilíbrio, para não nos tornarmos excessivamente rígidos ou inflexivos em nossas relações, nem sermos excessivamente permissivos. Isso porque a permissividade extrema é como se a gente assinasse inconscientemente uma autorização para que os outros nos explorem ou nos manipulem. E a rigidez e a inflexibilidade nos faz perder a empatia e a compreensão, e muito facilmente a gente pode começar a fazer exatamente aquilo que Jesus nos aconselhou a não fazermos: julgar os outros. Evitar esses dois extremos, então, é fundamental na construção e manutenção de relações saudáveis e respeitosas, porque numa relação saudável é imprescindível que a gente possa ser firme e assertivo, mas também sermos empáticos e compreensivos. Emmanuel nos aconselha ainda a não sermos tão fanáticos no trabalho, porque não devemos nos deixar levar pelo excesso de dedicação e esforço, ao ponto de nos tornar obsessivos, por exemplo, e perdermos o equilíbrio entre a dedicação e a moderação. Quando a gente se excede no trabalho, sem o devido respeito pela lei de descanso, nós podemos experimentar uma sobrecarga de estresse e ansiedade, e que vai afetar, sim, a nossa saúde física e mental. E é claro que essa sobrecarga de estresse e ansiedade influenciará negativamente nos nossos relacionamentos do trabalho, no reduto doméstico, entre nossos amigos. E o benfeitor também nos lembra que, se não devemos ser tão fanáticos no trabalho, também não devemos pular para o lado oposto e sermos tão brandos que nos tornemos a preguiça em pessoa. É que, se não nos dedicamos equilibradamente naquilo que realizamos, se não temos o cuidado necessário que o nosso trabalho exige, podemos nos tornar tão desleixados que perdemos a motivação e a produtividade. E quando perdemos o equilíbrio no trabalho, experimentamos falta de realização pessoal e perdemos a satisfação em trabalhar. E isso pode afetar a nossa carreira e nos levar a um estado de perturbação emocional tal que pode ocasionar, inclusive, baixa autoestima. Então, Emmanuel nos chama a atenção para buscarmos um equilíbrio entre esses dois extremos. No trabalho, o fanatismo, que envenena, e a preguiça, que paralisa. E, para tanto, é essencial que a gente se dedique, se esforce para bem desempenharmos nosso trabalho, mas também é fundamental que a gente possa saber quando devemos fazer uma pausa e tirarmos um tempo para descansar e recarregar as nossas energias. O benfeitor também nos aconselha a não sermos radicais em questão de justiça, para não inspirarmos violência por conta de atitudes e comportamentos extremos. E, igualmente, nosso orientador assevera que também não devemos ser tão fracos em questão de justiça a ponto de encorajar o desrespeito e permitirmos que os outros nos explorem, nos manipulem ou nos machuquem. Se a gente não busca este equilíbrio necessário, nós podemos, sem perceber, nos tornar tão apaixonados por uma causa que corremos um grave risco de perdermos a perspectiva que de fato almejamos e podemos, equivocadamente, começar a justificar, por exemplo, a violência física, psicológica ou emocional
como um meio de alcançar nossos objetivos. Mas a gente não pode se esquecer que se os meios são equivocados, imorais ou irresponsáveis, os fins não os justificam jamais. Então, se o nosso intento é auxiliar na construção de uma sociedade justa e respeitosa, é fundamental que os nossos comportamentos e atitudes sejam, no mínimo, equilibrados. Então é necessário utilizarmos a flexibilidade e a firmeza com devido equilíbrio, especialmente em uma sociedade como a nossa, onde a polarização está cada vez mais presente. E Jesus já nos ensinou que a justiça não pode ser alcançada através da violência, mas sim do diálogo e do respeito às opiniões alheias, ainda que sejamos contrários a elas. Por isso, o equilíbrio é tão importante em nossas relações sociais e afetivas. Emmanuel nos diz que nós não devemos viver isolados em sociedade, nem demasiadamente agarrados às relações de toda espécie. Porque se vivemos isolados, nós corremos o risco de nos encastelar em egoísmo e podemos nos tornar excessivamente individualistas ou egocêntricos. E ninguém, absolutamente ninguém, que seja excessivamente individualista ou egocêntrico, vai conseguir construir em si mesmo a empatia e a compreensão que uma sociedade justa tanto necessita. Por outro lado, gente, se ficarmos muito agarrados às relações de toda espécie, nós corremos o risco de nos queimar no fogo das paixões, nos tornando excessivamente dependentes ou excessivamente possessivos em nossos relacionamentos. E vai dar ruim. Tanto um quanto o outro vai dar ruim. A busca de um equilíbrio entre esses dois extremos é fundamental para que a gente possa construir relações saudáveis, nas quais nós crescemos psicologicamente e auxiliamos o outro crescer também. O equilíbrio, ele também vai nos auxiliar diante das nossas lutas e problemas do cotidiano. Porque com equilíbrio nós podemos evitar tanto a aflição desmedida como a despreocupação total, que nos impeça de enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia. Por isso, devemos evitar sermos excessivamente ansiosos, a ponto de ficarmos paralisados ou incapacitados de lidar com as situações desafiantes, porque quando a gente se paralisa diante de uma dificuldade, a gente se sente esmagado pelos desafios e é muito difícil a gente caminhar esmagado. Mas, por outro lado, se a gente fica tão despreocupado que não agimos, nós podemos nos tornar excessivamente negligentes a ponto de nos tornar imprudentes ou até mesmo perigosos. Porque se despreocupar demais faz a gente perder, inclusive, a noção de responsabilidade. E para lidarmos com as dificuldades e desafios da vida, é preciso este equilíbrio, que nos torne responsáveis e maduros, mas também nos permita relaxar e viver a vida com certa leveza. Por isso, o nosso orientador espiritual nos lembra que a lógica, ou seja, a razão, sempre vai nos assinalar um caminho mais alto e em todos os caminhos e nas mais diversas áreas da vida. Equilíbrio e mais equilíbrio. O que Emmanuel nos propõe em sua mensagem é que o equilíbrio seja para todos nós um ideal a ser alcançado, a fim de que nós possamos nos identificar com o bem sempre mais e um tanto melhor. Vamos então à leitura da mensagem? Nosso benfeitor inicia a mensagem dizendo: o obreiro do Senhor
há que se reger pela harmonia, a fim de que a segurança lhe presida todas as resoluções e atitudes. Nem tão ardente no ideal, que descambe na precipitação, nem tão estático, que apenas viva de sonho. Nem tão exigente no trato com os outros, que se converta em figurino de intolerância, nem tão apático, que se torne irresponsável. Nem tão fanático no trabalho, que suscite perturbação, nem tão brando, que se faça preguiça. Nem tão extremista em questão de direito, que inspire violência, nem tão fraco que encoraje o desrespeito. Nem tão isolado em sociedade, que se encastele em egoísmo, nem tão agarrado às relações de toda espécie, que se queime no fogo das paixões. Nem tão prudente, que se atenha à frieza, nem tão destemido, que abrace a temeridade. Nem tão aflito ante das lutas e problemas do cotidiano, nem tão despreocupado que se arroje à loucura. A lógica nos assinala um caminho mais alto em todos os caminhos e nas mais diversas áreas da vida. Equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos a identificar-nos com o bem sempre mais e melhor. Que o Senhor nos abençoe a todos.